Você sabe o que um padre, um churrasco e um jogo de tênis tem a ver com a mais recente humilhação do Santos, goleado pelo São Paulo no Clássico no Morumbi neste último domingo? Então fica aqui nesse vídeo que eu te conto. Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Filho de Peixe, e hoje a gente vai falar sobre o trabalho medíocre de Paulo Turra à frente do Santos e sobre o grande Paulo Roberto Falcão, um coordenador de futebol que vive no mundo da lua. A gente vai falar de números sobre o trabalho do Paulo Turra e vai explorar algumas declarações recentes do Falcão, que supostamente é o homem forte do futebol do Santos, mas que a cada declaração dele parece estar cada vez mais descolado da realidade do Santos. Mas antes de entrar no mérito do vídeo, aquele ritual de sempre. Está chegando aqui pela primeira vez? Seja bem-vindo, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações assim que os vídeos forem publicados. Deixe um like para que o YouTube melhore o alcance das minhas publicações. E se você gostar desse vídeo, espalhe nos seus grupos de WhatsApp, de Telegram. Assim você leva o meu conteúdo para o maior número de pessoas. Ultrapassamos a marca de 1.500 inscritos. Estou muito feliz, agradeço a cada um de vocês. E vamos agora aos 1.600. Eu conto com o seu engajamento, com a sua participação, para crescer cada vez mais. Mas como eu disse na introdução, hoje vamos falar de churrasco, de padre, de Paulo Turra e de Falcão. Por que eu falei de padre e churrasco? Vamos lá. O Santos jogou no último domingo contra o Goiás e teve a semana cheia para treinar para o clássico desse domingo contra o São Paulo. O repórter Lucas Mussetti, que cobre o dia a dia do Santos no UOL, publicou ontem à tarde no seu perfil no Twitter que essa preparação do Santos para o clássico contra o São Paulo, esses quase 6 dias de treinamento, no meio da semana, o Santos teve a presença de um padre lá no CT e também houve um churrasco. E aí ontem nós perdemos de 4-1 sem ver a cor da bola. Seu Paulo Turra, o que é isso? O que está acontecendo? Né? Porque o senhor chegou com palavras bonitas, uma coletiva de imprensa falando chique, intensidade, comprometimento, vestiário em ebulição. O que é isso? Padre? Para que é o padre? É para exorcizar o espírito do Molenga que tomou conta do Lucas Lima? Para que é? É para exorcizar o espírito do chutão que vive dentro do Messias? Você está brincando? Você está brincando? Né? Você foi contratado supostamente porque era um cara que armava boas defesas. Você tem 4 jogos à frente do Santos. Blooming 0-0, Cuiabá 3-0, Goiás 4-3, São Paulo 4-1. 10 gols sofridos em 4 jogos. O que é isso? O que é isso? E aí, a gente tem que falar uma coisa. Os números do Paulo Turra são horríveis. Horríveis. E eu posso até me arrepender do que eu vou dizer aqui agora, mas eu acho que ele deveria ser demitido. Infelizmente. Você pode dizer, pô, mas com 4 jogos, vai trazer quem? O problema do Santos não é técnico. Então vamos lá, eu preparei uma arte que vai entrar aí na tela para vocês, porque eu fiquei com uma sensação estranha. O Santos me toma 10 gols nos últimos 4 jogos. E aí eu pensei, pô, será que o Santos é o time que mais toma gols? E eu fui olhar, comparei todos os times da Série A nos últimos 4 jogos, que é esse o recorte do Paulo Turra à frente do Santos. O Odair cai contra o Corinthians, contra o Flamengo é o Claudio Miro, o interino, e aí o Paulo Turra assume contra o Blooming. E aí eu peguei esse recorte e olhei os últimos 4 jogos de todos os times da Série A. O resultado é esse aí que vocês vão ver na tela. Eu botei em amarelo o Santos, claro, na primeira posição, e em amarelo também os times que estão atrás do Santos no Campeonato Brasileiro, né? Que são Corinthians, Bahia, Goiás, Curitiba, Vasco e América Mineiro. Reparem que nenhum outro time da Série A tomou tantos gols quanto o Santos nesse período de 4 jogos desde que o Paulo Turra chegou. Tomamos 10. O Goiás é o segundo pior, com 9. E o Goiás tomou 4 do Santos. E o Santos também é o time entre todos da elite do futebol brasileiro que tem o pior saldo de gols desde a chegada do Paulo Turra. -5.
Tem times com -2, -3, mas -5, só o Santos. E como vocês podem ver aí na imagem, né, se você quiser ver mais detalhadamente, dê um pause nesse vídeo e olhe com mais detalhe, né, mais afinco essa tabela. Na comparação com todos os times que estão abaixo do Santos, ou seja, com quem o Santos disputa fervorosamente para não cair para a Série B, o Santos tem o pior ataque, atrás apenas do Vasco e do Bahia, que fizeram o Vasco 1 e o Bahia 3, e o Santos tem a pior defesa. Tomou 10, o Bahia tomou 9, aí o América tomou 8, o Coritiba tomou 7, ou seja, qual que é a perspectiva que o santista vai ter? Os números são horríveis, o trabalho do Paulo Turra é tosco, é péssimo, é muita palavra bonita, é muita garganta e pouca prática, né? Chegou, afastou um monte de jogador, afastou o Soteldo num caso muito estranho, porque o Soteldo disse que ia falar, até agora não falou, porque afastar o Lucas Barbosa, afastar o Ed Carlos é fácil. Afastar o Natan, qual o critério para manter o Camacho? Qual o critério para manter o Balieiro? Então, o trabalho até aqui é pífio. E tem mais números. O Odair Hellmann foi demitido na 11ª rodada após uma derrota para o Corinthians naquele clássico na Vila Belmiro. Em 11 jogos, o Santos sofreu 10 gols, uma média de 0,9 por partida, certo? O Paulo Turra, nesses 4 jogos, sofreu 13 gols. 13 gols, né? Na verdade, me desculpem, são 10 gols, mas desde a saída do Odair Hellmann, o Santos sofreu 13 gols. Nessa conta entram os 3 gols que o Santos sofreu contra o Flamengo. Então, nós saímos de uma média de 0,9 com o Odair para 2,5 oficialmente com o Paulo Turra no banco e 3,25 gols por jogo desde a saída do Odair Hellmann. O trabalho do Odair Hellmann era péssimo, mas ele ainda tinha uma defesa, sofria poucos gols. A zaga do Santos, hoje treinada por uma pessoa que supostamente qualifica defesas, que diziam que no Palmeiras o Paulo Turra cuidava da defesa e o Felipão treinava o ataque. Um suposto especialista na defesa deixou o time nessa peneira. E o que é o trabalho do Paulo Turra? Não tem nada. O que mudou no trabalho do Paulo Turra, além desses afastamentos? Afastou 1, 2, 3, 4, o esquema continua o mesmo, o 4-3-3, e ele ainda fez a invenção pior, que é esse 4-2-4 abominável. Em 2 jogos contra o Cuiabá e contra o São Paulo, ele e sua comissão técnica tiveram a brilhante ideia de tirar jogadores do meio de campo, botar um monte de atacante e ficar aquele buraco no meio de campo com o time do Santos tomando totó, tomando olé. Então o trabalho é horrível. Se o Santos fosse um time sério, primeiro que o Paulo Turra não seria nem contratado, porque no momento que o Santos está, você não pode apostar num estagiário que nunca tinha tido uma experiência, um voo solo como treinador. Ele sempre tinha o Felipão à sua sombra. Então, num time sério, o Paulo Turra não deveria nem ter sido contratado. Mas com esse início lamentável, o Santos deveria trocar. Aproveitar que ainda tem semanas cheias, agora só volta a jogar no domingo, depois na outra rodada, no outro final de semana novamente. Então, isso deveria ser pensado. Mas antes da gente seguir para falar do nosso Falcão no Mundo da Lua, se você está gostando desse vídeo, deixa um like aí, é muito importante para o crescimento do canal e o impulsionamento desse vídeo. Então, se está gostando, deixa um like e manda esse vídeo para os seus amigos, para os seus parentes, diga que tem um novo canal sobre o Santos surgindo aqui no YouTube. Mas a parte final do vídeo eu queria falar de Paulo Roberto Falcão, o coordenador de futebol, o executivo de futebol. Cada um chama de um jeito porque ninguém sabe exatamente qual é o cargo do Falcão, nem o que ele faz. Então, ontem o Falcão saiu da toca e resolveu falar e fazer algumas coisas no jogo contra o São Paulo. Primeiro, vai entrar aí na tela, vocês vão ver a outra parte da explicação da introdução do vídeo. Já falamos do padre, já falamos do churrasco e agora vem o jogo de tênis. O repórter Eduardo Rodrigues, que trabalha no Grupo Globo, fez essa foto aí antes do começo do jogo entre Santos e São Paulo. Se você não está reconhecendo esse homem com esse terno bonito, elegante, é Paulo Roberto Falcão. O Santos chegou ao Morumbi para jogar uma partida importante contra um rival, um clássico, e o Falcão estava mais preocupado com a final de Wimbledon entre Carlos Alcaraz e Novak Djokovic,
em que o Alcaraz venceu. Onde está a cabeça desse cidadão? Né? A gente costuma dizer que os jogadores, quando chegam num estádio, chegam para um jogo, a atmosfera é completamente diferente. Você fica pilhado, você fica nervoso, e o Falcão sabe disso, ele foi jogador. O que passa na cabeça dele? Que imagem, que significado essa imagem passa para o grupo, para os adversários do Santos, para os jogadores que o Santos quer contratar? O Santos está negociando com o Roberto Pereira, um jogador que jogou na Premier League, já jogou no Juventus de Turim, jogava agora na Udinese. Imagina o staff desse jogador falando, é para esse time aí que eu vou? O homem forte do futebol, eu vou estar lá ouvindo o auxiliar técnico, ele vai estar vendo o jogo de tênis. Eu não vou para essa zona aí não. Eu não vou amarrar meu burro aí não. Esse time não tem comando. Num time sério, o Falcão caía ontem. Mas onde está o Rueda? Provavelmente está dormindo, né? Porque ele apareceu aí ontem nas redes sociais fazendo gracinha, anunciando a contratação do Dodô e do Jean Lucas. E aí, cadê você, Rueda? Cadê você? Que horas que você vai acordar para a vida, para perceber que o Santos é um sério, é um real candidato a um rebaixamento inédito? Acorda para a vida, para de brincar de ser presidente. E aí, o Falcão, que a torcida, os setoristas cobram que dê a cara, dê mais entrevistas, olha, gente, eu acho que já está na hora da gente repensar isso. É melhor o Falcão falar cada vez menos, porque toda vez que esse homem abre a boca, ele fala asneira. No meio de semana, quando o Santos apresentou o Dodô, ele disse que esperava que o Dodô repetisse no Santos as boas atuações que teve no período na Itália. Mas o Dodô não jogava no Atlético Mineiro? O Falcão não sabe onde o jogador que o Santos acabou de contratar jogava? Né? E aí na zona mista ontem, depois do Santos ser humilhado pelo São Paulo, o grande Paulo Roberto Falcão, vivendo no seu mundo bem particular da Lua, em Nárnia, em sei lá onde, foi perguntado por repórteres, né? Primeiro, essa aspa literal eu não consegui achar, mas o repórter Felipe Camargo do De Olho no Peixe fala para ele: Falcão, o Santos sofreu 10, 13 gols nos últimos 4, 5 jogos, isso não é um problema? O Falcão teve a cara de pau, a pachorra de dizer: você fala dos gols que a gente tomou, mas não fala que a gente fez 4 contra o Goiás, fez 2 contra o Flamengo. Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus, mas piora. E aí os repórteres perguntam para ele de reforços, perguntam sobre o rebaixamento e, mais uma vez, alguém da cúpula do Santos diz o seguinte, abre aspas, eu vou ler aqui para vocês, tá? Peço licença. Não existe a palavra rebaixamento para mim. O que existe para nós é, se a gente conseguir trazer os jogadores que a gente imagina, pensar em Libertadores. Hoje não foi bem, é claro. Nós estamos aqui no Santos há bastante tempo, buscando reforços desde abril, antes de fechar a janela de abril. E agora muito mais. Só que a gente sabe das dificuldades, da concorrência, clubes com potencial econômico maior que a gente, mas nós estamos tentando, estamos trazendo. Já trouxemos 3 jogadores e a nossa ideia é continuar buscando jogadores que possam qualificar ainda mais o nosso time. Fecha aspas. Eu não sei nem o que dizer. Sinceramente. O torcedor não aguenta mais. O torcedor não aguenta mais. Depois de 2 anos e meio de desmandos, dessa gestão lamentável do Andrés Rueda, o torcedor não é mais imbecil, não é mais burro. Parem com esse papo de Libertadores. Vocês têm que olhar a realidade, encará-la de frente. O Santos é um sério candidato ao rebaixamento. Parem com essa patifaria de Libertadores. Eu só vou acreditar que o Santos vai brigar pela Libertadores se desembarcar amanhã na Vila o Neymar, o Cristiano Ronaldo, o Benzema e o Sérgio Ramos e o Kanté, sabe? Parem com isso, pelo amor de Deus, o torcedor não é trouxa. O torcedor não é trouxa. Ninguém aguenta mais. Façam um trabalho sério. Façam um trabalho sério. Parem com essa ladainha e parem com esse papinho furado de que, não, mas veja bem, outros times estão tentando contratar. Dane-se. Dê um jeito. Quando tem criatividade, contratam um jogador argentino que joga no México. Se procurar, tem bons jogadores. O Santos tem um departamento de scout, um departamento de análise de desempenho para isso. Façam um trabalho sério. Parem de brincar com a cara do torcedor. Acordem para a vida. Domingo a gente vai enfrentar o Botafogo. Acordem. O Botafogo ganhou 13 dos últimos 15 jogos. Se ficar mais uma semaninha com padre, churrasco, vestiário em ebulição, a gente vai tomar
uma cacetada do Botafogo. Parem com isso, trabalhem, deixem de ser frouxos, tá? Então, num time sério para arrematar, o Paulo Turra deveria ser demitido e o Falcão não poderia acordar essa segunda-feira empregado, porque o que esse senhor faz é um tapa na cara do torcedor. E o seu Paulo Turra, muito filósofo, mas como treinador, está se saindo um péssimo gestor de grupo. Se você gostou desse vídeo, deixa um like, está chegando aqui pela primeira vez, se inscreva no canal, seja bem-vindo, ative o sininho para receber as notificações assim que os vídeos forem publicados e nos vemos no próximo vídeo. Se o Santos eventualmente contratar algum jogador, acordar para a vida, trouxer mais algum reforço, a gente volta aqui para comentar. Mais uma semana livre, a gente espera que tenha novas contratações, notícias, para estar sempre aqui aparecendo, para conversar, desabafar, bater um papo aqui com vocês sobre o nosso time, que a situação está muito ruim, mas a gente não larga esse time de jeito nenhum. Então nos vemos no próximo vídeo. Um abraço a todos e até a próxima.